Olá! Hoje vamos tratar de conceitos gerais dos contratos. Princípios do contrato. Todos os contratos exigem regras básicas para a sua realização. Você já realizou um contrato hoje? Logicamente que sim. Se você não tivesse realizado um contrato, você não estaria assistindo essa aula. Também, na hora de pegar um ônibus, na hora de comprar uma água num restaurante, você não formaliza esse contrato, mas ele existe, porque houve um acordo de vontades. Você sabe o que é o contrato social? Contrato social é aquele feito entre o Estado e o sujeito, no qual o sujeito outorga ao Estado a proteção dos indivíduos, a proteção da sociedade. Assim, existe um contrato diariamente entre o Estado e os sujeitos para regularizar e para fazer valer a vida em sociedade. Função social e consenso. Um contrato é a roupagem que se dá para os negócios econômicos e sociais de uma pessoa. O consenso é o alinhamento de duas ou mais vontades. Quando tem um sujeito que quer uma coisa e tem um outro que quer uma coisa semelhante, o acordo entre eles faz gerar um contrato. O contrato serve para movimentar a economia, serve para gerar riquezas, para circular riquezas. Esta é a sua função social, portanto, de fazer a sociedade se movimentar por si só. Sem o contrato, fica a sociedade estagnada. Vivemos com liberdade e igualdade. A liberdade é essencial para a realização de contratos, porque os sujeitos têm que ser livres para poderem contratar. Tem que ser possível a realização do negócio. Num país onde a economia é fechada, como por exemplo na Coreia do Norte ou em Cuba, há uma restrição à contratação entre os sujeitos. Vejam a importância, então, desta liberdade que nós temos aqui no Brasil. Você que está assistindo essa aula, você que está realizando o negócio seu dia a dia, não percebe isso, mas isso é fundamental para a vida de todos. Fases do contrato. Preliminares. As preliminares de um contrato exigem boa-fé, honestidade, direito de informação e assim por diante. Contrato ainda não terá ocorrido. Haverá a troca de informações para chegar ao consenso quanto ao negócio. Embora não exista contrato ainda, dependendo do andamento das negociações, pode ser que haja, em algum momento, uma obrigação de indenizar no caso de uma das partes desistir sem um motivo plausível. Cuidado, portanto, gestor imobiliário, quando estiver negociando com bens imóveis. Muita atenção de ambas as partes contratantes. Se alguém chegou no momento e deu um gesto, deu uma palavra, queria formalizar o contrato, a partir daí ele já pode estar ocorrendo, já pode estar valendo. Até esse momento o contrato não houve, mas é muito interessante que vocês conversem com as partes para que elas sejam sérias, honestas, não vão fazer uma contratação de brincadeira. Como eu falei, esta fase pode gerar uma obrigação de indenizar, através de um lucro cessante ou de um dano emergente. Porém, jamais irá gerar a obrigação de contratar, a obrigação de formalizar o contrato. Conclusão ou formalização. Uma vez chegado a um termo, a um consenso, passa a existir o contrato automaticamente, sem nenhuma formalidade, salvo quando a lei assim exigir. A partir daí, se alguma das partes pretender desfazer unilateralmente do contrato, não poderá, salvo também no caso
quando a lei permite, que é aquele do contrato de trabalho. Uma vez não cumprida uma obrigação já existente em contrato, poderá a outra ou exigir a formalização dele, e aqui é uma diferença da fase preliminar, ou solicitar uma indenização da parte que não cumpriu. Extinção do contrato. As formas de extinção do contrato são variadas. Veremos cada uma delas agora. O adimplemento. O adimplemento é o cumprimento normal do contrato. Tinha uma obrigação, foi cumprida, acabou o contrato, extinguiu o contrato. Resilição unilateral. É aquele caso que a lei permite que uma das partes, por vontade exclusiva, extinga o contrato de trabalho. Distrato. O distrato deve seguir a mesma forma do contrato. Se foi feito por escritura pública, o distrato também deverá ser feito por escritura pública. E o distrato é a manifestação de ambos os contratantes no sentido de desfazer o vínculo. Revogação. A revogação é permitida nos contratos benéficos, unilaterais. Por exemplo, numa doação. Neste caso, é necessário o preenchimento dos requisitos legais que competem ao doador para extinguir o contrato. Por exemplo, quando o donatário age contra a vida do doador. Outro caso de revogação é a extinção do mandato, quando o mandante extingue o contrato com o mandatário. Nesse caso, não precisa motivo nenhum. Na interpretação dos contratos, sempre deverá se ter em mente a necessidade da preservação do contrato. Deverá ser interpretado, então, de modo a manter aquela relação, manter o vínculo e fazer com que o contrato seja executado, porque isso traz benefícios para os contratantes, para a sociedade, para a economia como um todo e assim por diante. Para melhor fixação da matéria, eu sugiro o exame dos modelos de contratos no site Índice Fundamental do Direito, www.dji.com.br/contratos_modelos/contratos.htm. Confira os comentários sobre classificação dos contratos no site Advocacia e Consultoria, www.advocaciaconsultoria.com.br. Leia também as matérias sobre contratos no site de informações jurídicas JusNavegante, http://jus2.uol.com.br/doutrina.